Posto isto, convido os irmãos a abrirem as vossas Bíblias em Josué, capítulo 24, e este livro de Josué é no Velho Testamento. Para quem não sabe, é o 6º livro da Bíblia. Temos o Pentateuco, ou os livros da lei de Moisés, que são os primeiros 5 livros, e depois do livro de Deuteronômio vem o livro de Josué. Josué foi o homem que sucedeu a Moisés quando o povo de Israel, que tinha saído do Egito, estava a entrar na terra prometida. Quem liderou o povo na sucessão de Moisés, ou seja, depois da morte de Moisés, foi este homem chamado Josué. Josué, também convém dizer que foi quando estavam a aproximar-se da terra que iria ser conquistada por eles, fez parte daquele grupo de 12 espias, 12 espiões, que foram espiar a terra para ver como é que era antes de entrarem na terra. E se lembram, aqueles que conhecem o texto bíblico, que ia um homem de cada uma das tribos de Israel. Portanto, eram 12 tribos de Israel, iam 12. E quando regressaram para apresentar a Moisés o relatório daquilo que tinham visto, de como é que podiam entrar na terra, porque eles tinham que reconquistar aquela terra, e então o que acontece é que 10 deles, a maioria, veio dizendo: é impossível entrar naquela terra, é impossível conquistar aquela terra. Nós somos como gafanhotos ao pé deles, não é? E como nem sempre a maioria tem razão, 2 vieram dizendo, que era Josué e Caleb, 2 vieram dizendo: não, vamos, aquela já é nossa porque Deus já nos deu. Então, vamos com ânimo e possuamos a terra porque Deus deu-nos aquela terra. Josué demonstra aí que ele é um homem fiel a Deus e demonstra aí que ele é um homem de fé. Por essa razão, e não só, mas também por essa razão, ele vai suceder a Moisés na liderança do povo para entrar naquela terra. Quando o povo conquista a terra, quando o povo ocupa aquela terra, chamada terra de Canaã, hoje é conhecida por outro nome, Palestina, não é? Quando o povo conquista aquela terra, e já no fim da vida de Josué, ele tem um discurso e fala ao povo, apresentando um desafio àquele povo. E o que ele diz ao povo, e que eu queria hoje destacar, está nos versículos 14 até ao 14 e 15. 14 e 15. Portanto, Josué capítulo 24, versículo 14 e 15. Diz assim Josué ao povo: agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com sinceridade e com verdade. E deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais, da além do rio e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Se os deuses a quem serviram vossos pais que estavam da além do rio, ou os deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. O que ele está a dizer é: vocês façam a vossa decisão. Hoje decidam o que é que querem. Eu e a minha família vamos servir ao Senhor. Vocês agora decidam. Mas é interessante olharmos para este texto e ver que Josué faz aqui referência a alguma coisa que eles deveriam deixar e que está relacionada com o passado do seu povo. O que é que diz aqui no versículo 14?
servi ao Senhor com sinceridade e com verdade, e deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais de além do rio e no Egito. Mais à frente ele volta a dizer também no versículo 15, escolhei hoje a quem servir, se os deuses a quem serviram vossos pais que estavam de além do rio, ou os deuses dos amorreus em cuja terra habitais. É importante nós, antes de analisarmos esta decisão de Josué, percebermos do que é que ele está a falar. De qual rio ele está a falar. Ele está a falar aqui de dois momentos na história de Israel. Dois momentos que ele menciona nos versículos que estão antes. Nos versículos 1 até ao versículo 13, ele faz menção desses momentos na história do povo de Israel. E ele começa por dizer a este povo, passados agora muitos anos, que o Senhor Deus, a quem eles dizem que servem, foi um Deus que os resgatou de uma terra onde o nome de Deus não era honrado. Os versículos 1 a 13, principalmente o versículo 2, diz: Josué disse a todo o povo, assim diz o Senhor Deus de Israel, de além do rio, antigamente, habitaram os vossos pais Tera, pai de Abraão e pai de Naor, e serviram a outros deuses. Eu, porém, tomei Abraão, vosso pai, de além do rio, e o fiz andar por toda a terra de Canaã. Também multipliquei a sua semente e dei-lhe a Isaque. E Isaque, portanto o filho de Abraão, dei Jacó e Esaú. A Esaú dei a montanha de Seir para a possuir, porém a Jacó e aos seus filhos, esses desceram para o Egito. Então enviei Moisés e Arão e feri ao Egito, como o fiz no meio dele, e depois vos tirei de lá. E tirando eu vossos pais do Egito, viestes ao mar, e os egípcios perseguiram vossos pais com carros e com cavaleiros até ao mar vermelho. E clamaram ao Senhor que pôs uma escuridão entre vós e os egípcios, e trouxe o mar sobre eles e os cobriu. E os vossos olhos viram o que eu fiz no Egito, depois habitastes no deserto muitos dias. Então eu vos trouxe à terra dos amorreus, que habitaram de além do Jordão, os quais pelejaram contra vós. Porém dei na vossa mão e possuístes a sua terra e os destruí diante de vós. Levantou-se também Balaque, filho de Zippor, rei dos Moabitas, e pelejou contra Israel. Enviou e chamou a Balaão, filho de Beor, para que vos amaldiçoasse. Porém eu não quis ouvir a Balaão, pelo que, abençoando-vos, ele vos abençoou e livrei-vos da sua mão. E passando vós o Jordão e vindo a Jericó, os habitantes de Jericó pelejaram contra vós os amorreus e os ferezeus e os cananeus e os heteus e os gerizeus e os heveus e os jebuseus, porém os dei na vossa mão. E enviei vespões diante de vós, que os expeliram de diante de vós, como a ambos os reis dos amorreus, e isso não com a tua espada, nem com o teu arco. Eu vos dei a terra em que não trabalhastes, e cidades que não edificastes, e habitais nelas, e comeis das vinhas e dos olivais que não plantastes. O que é que Deus está aqui a dizer? O que Deus está aqui a dizer, irmãos, é que aquilo que aquele povo é, a situação em que aquele povo está, eles não fizeram nada. Foi Deus, pela sua graça e pela sua misericórdia, que fez por eles. Ele começa no início, quando Deus chamou Abraão para, da descendência de Abraão, iniciar um novo povo. Sabemos que Abraão foi pai de Isaac, Isaac de Jacó. Deus muda o nome de Jacó e passa a chamar-lhe Israel. É daí que vem o nome da nação, Israel. E tudo isto por quê? Porque Deus quis resgatar uma família para iniciar um projeto de restauração e de salvação da humanidade que estava perdida. Que rio é que fala aqui? Eu vos tirei, e lembrem-se, lá de além do rio. Que rio era este? Abraão e a família dele viviam naquilo que hoje é chamado aquela zona ali do Iraque,
uma cidade chamada Ur dos Caldeus. Era a terra dos caldeus, conhecida também por Suméria, Mesopotâmia. Essa região onde estava Abraão e a família dele, era uma região extremamente idólatra. Nós sabemos pela história, pelos livros de história, que aquela região, os cultos aos deuses proliferavam. Eram construídas torres enormes, chamadas zigurates, onde se faziam culto aos astros e onde se faziam sacrifícios humanos. Os deuses maus daquele povo, onde se sacrificavam os filhos, matando-se para agradar aos deuses. E o que Deus fez? Deus dali tirou uma família, resgatou uma família e fez-lhe uma promessa: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Porque o plano de Deus era que da descendência de Jacó, viesse a nascer aquele que é o Salvador, Jesus Cristo. Jesus Cristo. O que Josué lembra quando diz: temei ao Senhor e escolhei hoje a quem servir. Vocês ou querem continuar nessa vida que eles tinham, de idolatria, de ofensa a Deus, ou então querem servir a Deus. Decidam o que é que vocês querem. Mas ele lembra primeiro, neste capítulo 24, a graça e a misericórdia de Deus. Ele os tirou a este povo, começando por uma família, tirou do meio da perdição, abençoou. Mais tarde eles foram para o Egito, onde, por causa da fome, habitaram no Egito e foram escravizados. Mas Deus enviou Moisés e libertou-os do Egito e trouxe-os de volta àquela terra, protegeu, sustentou, livrou dos inimigos, deu-lhes paz, deu-lhes vitória nos conflitos, tudo pela graça e pela misericórdia de Deus. Mas há uma coisa aqui interessante, e é uma pergunta que a gente pode fazer: por que é que Deus escolheu Abraão e não escolheu outro qualquer? Deus podia ter escolhido outras pessoas. No capítulo 18 de Gênesis, e no versículo 19, Gênesis é o primeiro livro da Bíblia. O capítulo 18 diz assim no versículo 19: eu o tenho conhecido, que ele há de ordenar a seus filhos e à sua casa depois dele, para que guardem o caminho do Senhor, para agirem com justiça e juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que acerca dele tem falado. Disse mais o Senhor: porquanto o clamor de Sodoma e Gomorra se tem multiplicado e porquanto o seu pecado se tem agravado muito. No versículo 19, é afirmado que Deus conhecia bem o coração de Abraão. E uma das coisas que é aqui considerada é que Abraão, e Deus sabia disso, era homem para ensinar os seus filhos nos caminhos do Senhor, era homem para levá-los a cumprirem aquilo que o Senhor tinha dito e passarem para a sua posteridade. Deus escolhe homens fiéis, e essa fidelidade começa no seio da família. Deus escolhe homens para que a sua obra se realize, e começando pela família. Diz aqui que ele escolheu Abraão porque eu tenho conhecido, e ele há de ordenar aos seus filhos e à casa depois dele para continuarem esta mensagem. Irmãos, nós, à semelhança, nós, a Igreja de Jesus, à semelhança daquilo que aconteceu com o povo de Israel, também fomos alcançados com a graça e a misericórdia de Deus. Somos pecadores, a nossa vida muitas vezes está envolvida e está no meio de confusão, assim como Abraão vivia no meio daquela idolatria,
vivia no meio daquela confusão, naquela imoralidade, e Deus tirou-o dali. Vamos aqui começar uma nova vida. Também nós vivíamos neste mundo, que é um mundo perdido, na imoralidade, na idolatria, que adora deuses falsos em vez de adorar aquele que criou todas as coisas, que adora criaturas em vez de adorar o Criador, que adora imagens de pedra em vez de adorar o Deus que é Espírito e verdade, que adora astros e outras coisas, em vez de seguir aquilo que a palavra de Deus nos mostra que é o verdadeiro Deus. A igreja, os crentes, foram resgatados, não porque nós merecêssemos, mas porque Deus, pela sua graça, e a palavra graça quer dizer um favor que nós não merecemos, Ele nos resgatou. A Bíblia diz que Ele nos tirou das trevas para a luz. A Bíblia diz que Ele nos tirou da perdição para a salvação, da morte para a vida, e isto é tudo aquilo que têm aqueles que creem em Cristo Jesus. E se alguém está aqui que ainda não conhece este Jesus, hoje é o dia também de dizer: toma a minha vida, Senhor. Tira-me das trevas e põe-me na luz. Tira-me da perdição e põe-me na salvação. Tira-me desta terra e põe-me numa terra prometida. Terra que nós sabemos que é vida eterna. A vida eterna. Também nós fomos alcançados pela graça de Deus. Também nós fomos resgatados e trazidos para uma nova vida de bênção. E o Senhor prometeu a Abraão: eu vou-te abençoar. E em ti serão benditas todas as nações da terra, em ti serão benditas todas as famílias da terra, porque o Senhor tinha um projeto grande para a vida de Abraão, que era ser o pai de uma nação na qual iria nascer Jesus, o Salvador. E ele fê-lo. Só que, agora, estando na terra prometida, estando em paz, Josué lança o desafio. Então agora vocês também têm que escolher. Porque aquilo que aconteceu no passado não garante nada no presente. Há pessoas que pensam que o meu pai era crente, meu pai era pastor e eu também sou evangélico. Ser evangélico não é ser crente. Ser crente é realmente ter uma relação viva com Deus. Porque Deus tem filhos, mas Deus não tem netos. O que quer dizer que filho de crente não é crente. Só porque eu sou um filho de Deus não quer dizer que os meus filhos são também. Eles serão quando eles tomarem esta decisão de decidir escolher a quem querem servir. Ou querem servir o mundo de onde eu vim, ou querem servir ao Deus que eu sirvo. E eles, graças a Deus, decidiram servir ao Deus que eu sirvo. Então eles também são filhos de Deus, mas não são netos. E Josué faz aqui: olha, temei ao Senhor e servi-o com sinceridade e com verdade, e deitai fora os deuses aos quais serviram os vossos pais de além do rio e no Egito, e servi ao Senhor. A vontade de Deus aqui é expressa para aqueles que são seu. Uma adoração sincera. Serviu com sinceridade e com verdade. Aqui nós temos que parar para pensar. Nós estamos aqui hoje, domingo após domingo. Como? É porque é bonito vir à igreja, é porque canta-se bonito, porque ouvimos uma pregação, depois vamos embora. Às vezes o nosso coração não está aqui. O Senhor quer que o adoremos, que o sirvamos, que temamos ao Senhor com sinceridade e com verdade. O Senhor está a olhar para o nosso coração. O meu e o teu. E sabe com que espírito nós aqui estamos. Ele nos resgatou, Ele nos tirou das trevas para a luz, mas Ele agora quer que nós o sirvamos com verdade e com sinceridade. Há muitas pessoas que dizem assim: mas eu sou sincero. Deus conhece o nosso coração. Aqueles que estão na igreja, aqueles que assistem a um serviço religioso, seja ele qual for, para conseguir apenas as bênçãos de Deus, estão enganados, porque Deus abençoa aqueles que o servem com sinceridade e com verdade. Um dia Jesus encontrou-se com uma mulher
O episódio é muito conhecido como Jesus e a mulher samaritana, lá junto ao poço de Jacó, que Jacó tinha aberto. E uma das coisas que a mulher começa a falar com Jesus, levanta, é questões religiosas. Qual é a religião verdadeira? É o que ela diz. Não diz por estas palavras. Mas ela diz a Jesus assim, está em João capítulo 11. Ela diz assim, João capítulo 4, desculpem. Ela diz a Jesus assim, olha, vocês judeus dizem que é em Jerusalém que se deve adorar. E os judeus tinham realmente o templo construído em Jerusalém e aquilo ali é que era. Fora dali não havia adoração. Mas nós, os samaritanos, nós dizemos que é aqui, neste monte. Como é que é? Onde é que se faz a adoração certa? E hoje as pessoas continuam a dizer, então, mas qual é a religião verdadeira? Qual é a igreja certa? Qual é a resposta de Jesus? Jesus disse, Deus é Espírito. E importa que aqueles que o adorem em Espírito e em verdade. Deus pode ser adorado aqui, ali e acolá, desde que o teu coração e o meu sejam um coração sincero. Um coração verdadeiro. E este é o desafio que Josué está a fazer ao povo de Israel. Adorem com sinceridade e com verdade. Depois ele diz também, escolhei hoje a quem servir. Escolhei hoje a quem servir. No versículo 15, ele lança este desafio. Olha, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, então façam a vossa decisão. Mas ele diz, ou aos deuses a quem serviram os vossos pais, de além do rio e no Egito, ou então ao Deus verdadeiro. Isto porquê? Porque ninguém pode servir a dois senhores, Jesus também disse. Ninguém pode andar com um pé com Cristo e com o outro pé no mundo, no pecado. E há muitas pessoas que querem ser crentes, receber as bênçãos de Deus, mas não querem largar os deuses falsos, a vida antiga e as coisas que praticavam. É impossível. Os irmãos conhecem Lisboa e conhecem que para passar de Lisboa para a outra banda, nós temos duas pontes. A ponte 25 de Abril e a ponte Vasco da Gama. Duas pontes muito bonitas. Agora, quando os irmãos querem passar para o lado de lá, os irmãos conseguem passar pelas duas pontes ao mesmo tempo? Não. Ou passa numa, passa noutra. E tem que escolher. Eu, como vou muitas vezes para o lado de lá, às vezes tenho que pensar qual é a ponte que tem menos trânsito, né? Qual é que demora menos tempo. Então, mas não podemos passar nas duas ao mesmo tempo. E na nossa relação com Deus é a mesma coisa. O que o Senhor diz é, ou venham comigo, passam por este caminho, e o caminho qual é? Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ou nós caminhamos com Jesus, ou nós caminhamos com outras coisas. Os dois lados não dá. Então nós temos que tomar uma decisão. Temos que tomar uma decisão. Porquê? Porque a escolha exige exclusividade. Deus diz, eu não quero que vocês adorem outros deuses, eu quero que me adorem a mim, porque eu é que sou o Deus. Não há outro. Não há outro. Então o desafio que aqui é deixado é a vontade de Deus para o seu povo, é uma adoração sincera e verdadeira, de coração sincero, honesto. É uma adoração de desprendimento da velha vida, mas também para seguir exclusivamente ao Senhor. Mas mais, ele diz aqui no versículo 15, eu já tomei a minha decisão. Eu já tomei a minha decisão. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. O que é que Josué está a dizer? Eu quero continuar na mesma senda, no mesmo caminho que o meu pai Abraão, lá no passado. Deus o escolheu porque ele iria passar aos filhos e a sua família iria ser abençoada, e foi a família toda. Ele não deixou a mulher, ele levou a mulher, a Sara, não é? Ele até levou o sobrinho, o Ló. Então, quando Josué está a dizer, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, ele está a dizer, eu e a minha família queremos caminhar com Deus. Eu e a minha família queremos caminhar nesta senda. E foi o que Deus prometeu.
O Senhor escolhe famílias. Infelizmente o nosso pecado, a nossa natureza destruidora, destrói a família. O homem tem destruído a família. E Deus quer restaurar as famílias. Deus quer construir famílias que o sirvam, que o amem, que o adoram, porque é nessas famílias que vai reinar a paz de Deus. Quando o carcereiro de Filipos disse: o que é que eu tenho que fazer para ser salvo? Paulo respondeu, lá em Atos capítulo 17, crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Quando aqui diz, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, tu e a tua casa serão salvos, não está a falar da casa, está a falar da família. Deus quer resgatar famílias. Deus quer salvar famílias. E se a família de alguém não foi construída com base na palavra de Deus, pode ser reconstruída. Nós fazemos obras de reconstrução. Ainda agora fizemos aqui nesta casa. Ficou mais bonito do que estava. E quando Deus reconstrói a família ainda fica mais bonita do que estava. Porque o arquiteto da casa está lá. Foi ele que edificou a família. Foi ele que instituiu a família. Por isso o Senhor quer restaurar, quer salvar. Então aqueles que querem, Senhor, eu quero ser feliz. Tem todo o direito. Tem. Então faça o quê? Busque a orientação de Deus para a sua família. Está a construir uma família agora? Busque orientação para a sua família. Está com problemas na sua família? Peça a Deus que restaure essa mesma família. E ponha no seu coração sinceramente este propósito. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Porque se o Senhor, Salmo 127, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. É isso que diz no Salmo 127, versículo 1. Então, Deus quer famílias que o sirvam. E o desafio que Deus fez a Israel é o que nos faz a nós. Tu e a tua família. Ora pela tua família. Ora por aqueles que ainda não se converteram. Pede a Deus que os salve, que restaure, para que tu e a tua família estejam na presença do Senhor, servindo e adorando ao Senhor. Depois disto, os versículos seguintes, Josué continua, e a partir do versículo 19 ele diz, quando eles responderam, eu vou avançar um pouquinho, senão o tempo depois foge, quando eles responderam, sim Senhor, nós vamos servir, não vamos deixar o Senhor, nós vamos servir ao Senhor, tomamos a nossa decisão, vamos com Cristo, vamos com Deus, vamos segui-lo, vamos avançar e vamos ser fiéis. Tão entusiasmados que eles estavam. E depois um balde de água fria. Versículo 19. Então Josué disse ao povo, não podem servir ao Senhor. Reparem, Josué primeiro diz, escolham hoje a quem servir. Ou vocês escolhem os deuses falsos, ou escolhem Deus. Mas hoje é o dia da decisão. Eles dizem, sim, nós decidimos servir ao Senhor. E depois ele diz assim, não podem servir ao Senhor. Não podem. Não podem servir ao Senhor porquanto é Deus santo e Deus zeloso, que não perdoará a vossa transgressão nem os vossos pecados. Se deixardes o Senhor e servirdes a deuses estranhos, então se tornará e vos fará mal e vos consumirá depois de vos fazer bem. E o versículo 23, para sermos um pouco mais rápidos, diz, agora, pois, deitai fora os deuses estranhos que há no meio de vós e inclinai o vosso coração ao Senhor Deus de Israel. E disse o povo a Josué, serviremos ao Senhor nosso Deus e obedeceremos à sua voz. Então, o desafio, sirvam ao Senhor. Está bem, nós servimos ao Senhor. Não podem servir ao Senhor. Mas porquê? Porque Deus é santo. E vocês continuam no pecado. O versículo 23 diz, vocês continuam na prática dos vossos pais. Vocês adotaram ídolos, deuses falsos. Então deitem fora esses deuses falsos. Deitem fora esses ídolos. Abandonem a idolatria. Mudem. Arrependam-se. A santidade e a justiça de Deus exige santidade e obediência daqueles que os querem servir. Nós não podemos servir em pecado. Então, se eu e a minha casa queremos servir ao Senhor, eu tenho que purificar-me e santificar-me. Como? A Bíblia diz, se eu confessar o meu pecado, sim, Senhor, nisto e nisto a minha vida está mal.
Senhor, perdoa-me, renova-me. Para servir ao Senhor tem que pôr a sua vida em ordem. Deus exige fidelidade. Deus exige limpeza. Deus exige que cada um de nós abandone aquilo em que está e que sabe que desagrada a Deus. E aí sim pode servir ao Senhor. Muitos daqueles que, lá no livro de Atos, no capítulo 19 e no versículo 18 e 19, diz que muitos daqueles que ouviram a palavra do Senhor arrependeram-se e vieram. E diz a palavra que muitos que tinham crido vieram confessando e publicando os seus feitos. E também muitos dos que seguiam artes mágicas trouxeram os seus livros e as suas coisas e queimaram na presença de todos. Ou seja, é preciso abandonar. É preciso abandonar a velha vida. É preciso abandonar aquilo que desagrada a Deus. Se tu queres colocar na tua vida o propósito de servir ao Senhor, de adorar ao Senhor, de forma a que Ele se agrade de ti, da tua casa e da tua família, e queres que a tua família seja abençoada, tens de fazer como Abraão, deixar a terra onde estava, deixar o pecado onde estava, deixar a vida do passado. Porque se alguém está em Cristo é nova criatura, e as coisas velhas já passaram. Eu um dia, lá no Alentejo, onde tive 14 anos do meu ministério, fui convidado para pregar numa igreja de etnia cigana. E várias vezes eu fui lá para pregar àqueles irmãos. A primeira vez que eu entrei, eles têm hábitos e costumes muito próprios. E eu senti-me um pouco deslocado. Porque a primeira vez que eu entrei, sentei-me, já havia algumas pessoas no salão de cultos, e depois comecei a perceber que à medida que todos iam entrando, as famílias vinham entrando, os homens iam para um lado e as mulheres iam para o outro. E eu começo a olhar, epa, estou do lado errado. Essa foi a primeira coisa, porque separa homens de um lado, mulheres do outro. A segunda coisa foi, eu estava a olhar para o púlpito e à frente. O que é que os irmãos achariam se estivesse aqui à frente um caixote de lixo? Não é? Um caixote de lixo no salão de cultos. E eu estava assim, a olhar. Já tinha mudado de lugar, porque já alguém me tinha dito, está no lado errado, não está? Venha para aqui. Depois fiquei a olhar para o caixote de lixo. E aquele irmão disse assim, está a estranhar o caixote de lixo? É. Fiquei assim, sabe, nós temos aqui um hábito na nossa igreja. Quando alguém diz que quer seguir a Cristo, normalmente nós temos muitas pessoas com uma vida muito má. Então aquele caixote está ali para que quem quer seguir a Jesus traz a droga que tem no bolso e despeja ali. Traz a faca que tem no bolso, parte e põe ali. Traz a pistola que tem ou seja, deita fora as coisas da velha vida e quer seguir a Cristo. E eu disse, olha, se calhar a gente devia ter aqui um caixote. Nós talvez não tenhamos algumas dessas coisas, mas se calhar temos as raivas, temos os ódios, temos a má língua, temos a mentira, temos a idolatria, temos tanta coisa que devemos pôr no caixote do lixo. E esse foi o desafio. Não podem servir ao Senhor se não limparem a vossa vida, porque senão não tem valor nenhum. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E vocês? Sim, não podem. Eles ainda estavam com esses deuses. Deixem esses deuses. Renova a tua vida. Meus irmãos, o Senhor quer abençoar a minha e a tua família. Quer que tu decidas servi-lo, mas tu tens que pôr a tua casa em ordem. Sozinho nós não podemos, mas com a bênção e o poder de Deus, nós podemos. Basta que cada um de nós diga, Senhor, eu reconheço que preciso realmente de Ti na minha vida. Eu quero consagrar a minha vida a Ti. Limpa o meu coração, limpa-me e aceita a minha adoração sincera e verdadeira. E tu verás que se abandonares o que Deus rejeita, Deus vai te abençoar. Deus vai estar contigo todos os dias, como Ele tem prometido, abençoar-te. E tu vais ser uma bênção para muita gente. Que Deus vos abençoe. Amém.